Pessoas queridas, olá! Sejam muito bem-vindas, cá estamos para mais um vídeo. Hoje vim falar sobre um tema difícil, complicado, que é difícil para todo mundo, crianças, adultos e idosos. Frustração. Outro trocinho difícil na vida a gente saber lidar com isso. A frustração é o que, afinal? É quando você cria uma expectativa, você acha que algo vai acontecer e não acontece. É quando você é negado no seu desejo. Você tinha uma expectativa, um sonho, um desejo e aquilo, a vida vem e pá, tapa na cara e fala não vai acontecer, desiste. Ô céus, o que fazer com isso, né? O que fazer com isso? Vou fazer uma abordagem cronológica da frustração. E aí eu vou falar basicamente para os pais da importância de você dizer não para o seu filho. Não porque simplesmente você quer, é importante que você entenda que o seu filho está, a partir de você, da sua relação com ele, do seu modelo de relação com ele está entendendo o mundo. Então é importante que você tome esse cuidado para ter uma coerência nos seus posicionamentos, na disciplina, em todo o processo de educação. Porém, muitas vezes, por mil motivos, por culpa, por vontade de acertar, por mil coisas que podem estar se passando, os pais não conseguem frustrar os seus filhos. E eu sei que é difícil. Você vê o seu filho que você ama desesperadamente, ali triste, frustrado, dizendo que te odeia, dizendo que tá infeliz, dizendo que tá sofrendo bullying na escola porque não tem a tal da coisa que todos os amigos têm, e isso é uma coisa muito grave pra ele na escola e tal. É óbvio que é difícil. Você ama aquela pessoinha e você quer fazer tudo por ela. Porém, a vida não fará tudo por ela. A vida vai mostrar pra ela que as coisas não acontecem do modo como ela quer, pelo menos não no tempo que ela quer. Só que aí o que aconteceu foi o seguinte, você não deu oportunidade para essa criança desenvolver a capacidade de lidar com a frustração. Você não deu para essa criança a capacidade dela desenvolver a autorregulação, que é a capacidade dela regular as próprias emoções. A gente precisa desenvolver recursos para lidar com a raiva, com a frustração, com a tristeza. A parte do cérebro que está relativa à administração de comportamentos, administração de impulsos, para lidar com a realidade, para administrar os desejos, dentro do que é possível ser feito, encontrar formas funcionais de chegar onde deseja, ainda não foi desenvolvido. Só que se você não dá para essa criança oportunidades dela se frustrar, dela ter que lidar com a angústia, com a raiva, com a ansiedade, com a vontade das coisas acontecerem agora, você não vai permitir que ela desenvolva isso, basicamente. Então, mesmo com 20 anos, ela ainda não vai ter desenvolvido essas habilidades que era para ela desenvolver. Então, você precisa dizer não para os seus filhos, mas explicando para eles os motivos. Tem coisas que não vão poder acontecer na hora que ele quer, e ele vai ter que aprender a lidar com isso. Tem coisas que você não vai poder fazer por ele. E ele vai ter que lidar com isso. Claro que a criança argumentar, a criança dizer por que ela defende o ponto dela, ela dizer o que ela acha, e você ouvir o que ela tem para dizer, respeitar que ela tem uma opinião e você contra-argumentar, isso é muito positivo. Porque justamente você está desenvolvendo o respeito da criança, ela saber que ela é ouvida, ela saber que quando ela tem um bom argumento, ela pode convencer a outra pessoa, ela entender que ela tem a capacidade de se posicionar e lutar pelas coisas que ela quer de uma forma funcional, de uma forma adequada, educada, é muito positivo. Mas às vezes você vai ter que dizer para ela, meu filho, você ainda é muito novo para entender isso. Se um dia você quiser, depois que você estiver grande, mudar a conduta da sua vida, conduzir as coisas de uma outra forma, você vai ter direito. Mas hoje sou eu que vou te dar essa orientação. Hoje sou eu que vou dizer para você o que deve ser feito e o que não deve. Hoje sou eu que estou no comando, a responsabilidade pela sua vida é minha. E eu não vou permitir que você faça isso, porque isso vai te colocar em risco. Ou porque isso não é adequado para sua idade. Eu acho que as consequências disso não vão ser positivas. E ponto, você tem direito de fazer isso. Você não é refém do seu filho, por mais que você o ame. A gente precisa compreender que a gente veio de uma época de muita repressão na educação. E tinha muitos pais que, quando o filho não obedecia, espancavam, batiam, agrediam de uma forma muito violenta. A gente meio que deu uma polarizada na coisa. A gente saiu de uma geração em que tinha muito autoritarismo e hoje a gente não tem mais nenhum grau de disciplina em muitas famílias. A gente tem pais que são reféns dos seus filhos e que o filho fala que quer e o pai vai e faz porque tem que fazer, porque tadinho, porque ele fica muito nervoso, porque ele tem a personalidade muito forte. E aí chega um momento em que os pais não têm mais a capacidade de administrar essas coisas, porque a vida vai trazendo outras demandas, a pessoa vai
começando a ter outras relações. E aí, às vezes, ela quer ser amiga de uma pessoa e a pessoa não quer ser amiga dela. E aí, às vezes, ela gosta de alguém que não gosta dela de volta. E dela que eu digo a pessoa, pode ser homem ou mulher, não importa. Mas a questão é que muitas vezes, quando a pessoa vai saindo da relação com os pais somente, quando ela começa a abrir as relações sociais, se relacionar com outros grupos e ter outras demonstrações, digamos assim, de como o mundo é, ela começa a ter que lidar com frustrações, só que ela não sabe. E aí a gente começa a dar bronca nessa criança, ou nesse adolescente, ou nesse adulto. Ela começa a levar lambadas da vida sem saber de onde está vindo. Ela vai apanhando e se frustrando, se decepcionando e não tem recursos para lidar com aquilo. E aí a pessoa vai ficando paralisada. Esses dias eu vi um meme na internet que era um gif de umas crianças pulando numa cama elástica e uma menininha que estava tentando levantar e não conseguia. E aí o povo estava dizendo, eu na vida. Isso muitas vezes acontece porque a gente está lá frustradaço, super decepcionado, olhando pro mundo e dizendo, peraí, gente, mas não foi assim que eu aprendi. As coisas não estão saindo como eu queria. Como assim? Como assim? Como assim? E a gente fica perdido. É uma demonstração de amor a gente mostrar isso pros nossos filhos desde pequenininhos. E a gente permitir que no momento em que o cérebrozinho dele está se desenvolvendo, está no maior momento de desenvolvimento, a gente pegar e aproveitar toda essa potência de plasticidade neuronal e falar, ó, é agora. Desenvolve aí seu recurso para lidar com a frustração. E aí, quando a gente chega na vida adulta e a gente não desenvolveu essa capacidade e a vida começa a exigir, sem ter aquela compreensão que as pessoas tendem a ter quando a gente é criança, a gente vai tendo esse monte de demandas e não sabe lidar, e a gente começa a se frustrar, e aí a gente não tem recurso para lidar, e a gente fica meio tipo, caramba, tá, agora já era, caí e não vou conseguir levantar mais. Então, se você tem um filho, um sobrinho, alguém que está à sua volta e que você quer ajudar a lidar com a frustração de uma forma melhor, você precisa ensinar essa pessoa. E aí alguns métodos que a gente tem são respirar fundo. Primeiro respirar fundo para equilibrar quimicamente o seu corpo. E não adianta, mas meu filho fica muito nervoso, não consegue fazer isso. Ele vai conseguir. Você tem que ir treinando com ele. Segure na mãozinha, olhe no olho e diga, eu sei que você está frustrado, eu sei que você está nervoso e eu quero te ajudar. Vamos respirar fundo? E fazer isso é uma forma de sentar, de centrar, né? De focar no aqui e agora. Meu corpo, minha respiração. Caramba, olha como eu tô frustrado, olha como eu tô estressado, olha que vontade que eu tô agora de bater em alguém. E depois que a gente respira, que a gente consegue voltar o nosso organismo para mais ou menos um equilíbrio de novo, né? Você recupera o controle do seu corpo, dos seus sentimentos, e aí você fala, tá, o que eu posso fazer? O que tá na minha mão agora que eu de fato posso fazer? Tem alguma forma de resolver essa situação? Se não tem, como é que eu posso lidar melhor com a minha frustração, com o meu sentimento? E aí, num terceiro momento, a gente coloca isso em prática. Às vezes uma coisa, às vezes duas, a gente vai decidir quais vão ser as nossas estratégias para lidar com aquela situação. E isso desde situações pontuais, tipo, estou na fila do banco, a fila está muito grande, como é que eu faço? E até situações muito grandes, tipo, puxa, fui demitido, a empresa não quer me readmitir e eu vou ter que lidar com isso agora e eu não tenho nada que eu possa fazer. Esse desenvolvimento de recursos para lidar com a frustração não é um desenvolvimento abstrato, é neurológico. Tem a ver com as funções executivas neurológicas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo e que precisam ser desenvolvidas na criança, no adolescente, para que ele consiga ter essas ferramentas na vida adulta. E se você, como adulto, está vendo esse vídeo e falando, gente do céu, não desenvolvi isso aí, deu ruim aqui em mim. Então tá na hora de você, como adulto, começar a fazer esse exercício. Olhar para sua vida, entender o que tá te frustrando, quais são os sentimentos que você tá sentindo e como você pode tentar se reequilibrar para conseguir enxergar as alternativas, para conseguir visualizar possibilidades, para conseguir depois, num terceiro momento, dar algum passo na direção de se sentir melhor, ou para resolver a situação, ou para elaborar melhor os sentimentos que estão vivos aí dentro. E eu acho que essa é a grande mensagem do vídeo. Não adianta só a gente dizer, meu filho precisa aprender a lidar com a frustração, então eu vou dizer para ele que não e ele que se vire. Ou a gente como adulto dizer, não, eu não sei lidar com a frustração, caramba, eu preciso lidar melhor com a frustração. Não adianta. É tipo dizer, puxa, eu preciso aprender matemática. Eu preciso aprender matemática. A gente tem que aprender. A gente oferecer ajuda num primeiro momento para desenvolver esse processo, para usar esse mecanismo de um passo a passo, de respirar fundo, de pensar nas alternativas, de colocar em prática, isso é muito importante. A gente como adulto, como alguém mais equilibrado, como alguém mais sábio, né, pelo menos teoricamente,
a gente olhar para a criança e dizer, calma, eu vou te ajudar. Vem aqui que eu sei que você precisa melhorar o seu comportamento, mas não vai ser só dando bronca que você vai melhorar seu comportamento. Eu tô aqui não só para dizer o que você não pode fazer, mas para dizer como lidar com tudo isso que você está sentindo. Eu tô aqui para te dizer como lidar, como agir melhor, como resolver essa situação que aí dentro de você parece insuportável. E isso muitas vezes é o que gera ansiedade na criança, gera hiperatividade, é essa incapacidade de lidar com o mundo concreto, com o mundo real, de se organizar internamente para olhar e falar, não, tá, peraí, então as etapas do mundo são essas, e eu vou fazer esse passo a passo para lidar com a vida, para lidar com o mundo. Então, se esse vídeo fez sentido para você e se você acha que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, compartilhe, envie para outras pessoas, mande o link, manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, manda pelo Facebook, manda por onde você quiser e me deixa saber aqui embaixo se vocês gostaram, deixem comentários, eu adoro ler, eu sempre digo isso, eu não consigo responder todos, mas eu sempre leio, então deixa seus comentários aqui embaixo. Se você tem outra dica de tema, deixa aqui embaixo também, porque eu uso a dica de vocês para poder criar os vídeos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber notificações quando os vídeos forem lançados. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!